Se você está tendo alguma dificuldade de escrever, de colocar suas ideias no papel, se você está bloqueado para escrever seu TCC, sua dissertação, seu mestrado, eu quero compartilhar algumas ideias com você. Eu começo essa apresentação com o texto, o prazer do texto do Roland Barthes, convidando e mostrando um livro que esse escritor, semiólogo, escreveu, colocando algumas coisas muito interessantes sobre a produção do texto. E ele, uma das coisas que ele fala, e a gente vê que é toda a ideia que ele vai trabalhar sobre o prazer, sobre a fruição do texto, e ele começa dizendo assim: nenhum objeto está numa relação constante com o prazer. Entretanto, para o escritor, esse objeto existe. Não é a linguagem, é a língua materna. O escritor é alguém que brinca com o corpo da mãe, para o glorificar, para o embelezar ou para o despedaçar, para o levar ao limite daquilo do corpo que pode ser reconhecido. Ele faz então essa alusão, mostrando que a gente, quando a gente chama da língua materna, e que de certa forma o escritor ele está brincando, né, ou ele está trabalhando com a língua, está brincando com a própria mãe, né, podendo glorificar ou até mesmo despedaçar. Outra coisa que ele fala que é muito interessante ao longo desse livro, de em torno de umas 100 páginas, que é o livro como um todo, que ele diz que o texto quer dizer tecido, mas enquanto até aqui esse tecido foi sempre tomado por um produto, por um véu todo acabado, por trás do qual se mantém mais ou menos oculto o sentido, a verdade, nós acentuamos agora no tecido a ideia gerativa de que o texto se faz, se trabalha através de um entrelaçamento perpétuo, perdido nesse texto, nessa textura. O sujeito se desfaz nele, qual uma aranha que dissolvesse ela mesma nas secreções construtivas de sua teia. Ou seja, a ideia é que o texto ele vai tendo um entrelaçamento, né, entre as margens que lhe oprimem, e ele vai dando prazer, né, ao leitor a partir do momento onde que esse entrelaçamento, essa apresentação, ela, digamos assim, vai se desenvolvendo e vai aparecendo como uma espécie de uma transparência, né, que aos poucos ela vai se revelando, vai se mostrando, né? Mostrando aos poucos o conteúdo e mostrando ao leitor o que a gente está querendo transformar. A linguagem é como uma pele, diz ele. Com ela eu contato com os outros. Ou seja, a linguagem como uma pele, o texto como um tecido, e ou seja, é o que eu faço esse contato. E ele diz uma das coisas, que é a ideia que o texto ele tem que ter uma potência erótica, mas não o erotismo olhando sob o aspecto perverso ou ligado com a figura humana. O erotismo ele chama como é um investimento apaixonado em um objeto, não importa qual seja, e que não necessariamente, claro, uma figura humana, tá? Então, essa é uma das coisas que, de certa forma, transforma e que muitas vezes a gente tem prazer, tem facilidade, tem capacidade de transformar nossas ideias em palavras, em contá-las, e nem sempre a gente tem a mesma capacidade de transformá-la em um texto. Por isso, é interessante que a gente possa desenvolver a capacidade sempre do prazer, da fruição, do desenvolvimento, do prazer, antes da essa capacidade crítica que nos tolhe. Por exemplo, se nós estamos escrevendo um texto e de repente nós escrevemos exceção e não temos clareza como é a grafia e paramos, ou seja, toda essa fruição, toda essa processo que flui entre as margens
né, do texto, ele acaba muitas vezes sendo tolhido, né, sendo acabado. Então, eu dando uma ideia para vocês que estão dentro desse momento, né, tolhido por essas ideias, de como trabalhar, né, esse determinado momento. Então, vocês têm uma ferramenta que ela funciona dentro do Google Drive. Eu acho que grande parte de vocês conhece o Google Drive. Ele é uma ferramenta gratuita que funciona dentro do Google. Vocês entram dentro do Google Drive, colocam um novo documento. E aí ele vai abrir uma nova página e aparece como um texto do Word. Vocês tem que entrar numa ferramenta que se chama complementos, tá? E botem instalar complementos. Ah, vocês colocam na pesquisa entre os complementos speech, tá? E vocês colocando, vocês dá em relação a isso, Speech Recognition Sound Rewriter. Vocês clicam aqui, né? No caso vai aparecer mais grátis, é uma ferramenta gratuita, mas eu vou mostrar ela aqui como ela já está instalada, ela apareceu só como gerenciado. E aí, quando o documento já foi instalado, vocês entram em complemento, speech, e logo à direita vai aparecer a possibilidade de você colocar a tecla Start. Depois de alguns segundos, vai abrir essa tela aqui na direita. Vocês têm que fazer uma configuração para passar para o português, no caso. E vocês colocando o botão ah, Record, ele vai abrir e logo ele vai começar a reconhecer o que vocês estão falando e ele vai transformar em um texto. O que eu digo é o seguinte: antes de começarem a falar e simplesmente colocar suas ideias, pensem o texto, o artigo, o capítulo, o subcapítulo, pensem em uma estrutura. O que é esse elemento que você vai colocar numa estrutura? Eu utilizo muito um programa de mapas mentais, eu faço uma pequena estrutura sobre o tema que eu vou trabalhar e logo em seguida eu vou trazendo aqui para o Speech Recognition para ver qual é o resultado que ele vai me dar. Vejam o que eu estive falando, né, com alguns problemas, ele vai transformando no texto. Nova linha. Ele existe também alguns comandos de voz que ele vai abrindo a nova linha e você vai colocando a primeira ideia que vocês estão tendo no papel. Depois que vocês tiverem a ideia colocada no papel, ele demora um tempo entre reconhecer e transformar em voz. Por vezes a gente tem que dar um pequeno tempo para ele transformar em texto. E nova linha. Agora eu posso continuar em uma nova linha e dando uma ideia muito clara com relação às ideias que eu vou querendo trabalhar. Depois que eu tiver falado as ideias principais, eu posso voltar ao texto e fazer e colocar o meu senso crítico. O senso crítico vai fazer todas as pontuações gráficas, as regras ortográficas, necessariamente eu posso colocar as citações bibliográficas que eu vou colocar, né, que também elas podem ser automatizadas, e aí essas questões todas desse freio que muitas vezes a gente tem para escrever, eles acabam sendo desenvolvidas ou facilitados através desse programa para a gente poder desenvolver as ideias. É claro que os programas, ele de certa forma facilita, mas nada substitui o exame, o estudo, a leitura de vários elementos que a gente tem.
e que trabalhar e desenvolver, né, com a densidade necessária de cada coisa. Grato aí pela participação de vocês e espero que vocês possam compartilhar esse vídeo e que mais pessoas possam ter um proveito desse tipo de informações e dicas que eu estou compartilhando com vocês.